Vamos para o livro de Jó, capítulo 42, amém? Glória a Deus, essa palavra, também estamos com saudades, Dani. Deus abençoe grandemente, amados. Eu fico com o óculos na cabeça e esqueço de usar. Isso, Jó 42, conhecido também Jó 42. Vamos para a palavra de Deus. A confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor, forte, maravilhosa. Vamos orar, Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, me coloco aqui, Senhor, diante de Ti, nas Tuas mãos, Senhor, para que essa palavra venha ao encontro, Senhor, da necessidade de cada um e fale com os Teus filhos e traga resposta, orientação, direção, Senhor, seja feito o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, a ministração é Sua, Pai bendito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados, glória a Deus, porque essa palavra do Senhor, essa palavra bendita que o Senhor nos traz aqui nesta noite, para falar com cada um de nós, falar com a nossa necessidade. Senhor Deus está nos falando já com a sua palavra que está aberta, ela nos enche, essa pura verdade que nós falamos ali no início do culto, no início do culto, falamos que a verdade vem da palavra de Deus, e quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, nós enxergamos a verdade. Os nossos olhos enxergam aquilo que está obscuro, aquilo que está nas trevas, aquilo que está perdido, e que vocês tenham hoje essa oportunidade de destravar não só os seus olhos, mas os seus ouvidos agora, para que eles estejam conseguindo contemplar aquilo que o Senhor quer falar com você, sabe? Que o Senhor faça destacar hoje aí para você aquilo que Ele está querendo te direcionar, aquilo que Ele está falando com você, que Ele revele aquilo que está no profundo e no oculto, aquilo que você tem vivido e que muitos não sabem, que é você e Deus somente, é você e Deus, e assim como é na minha vida, eu e Deus, para muitas coisas, nós temos que estarmos diante do Pai, porque Ele está falando aqui conosco, que Ele pode todas as coisas, nenhum plano de Deus pode ser frustrado, e nenhum plano de Deus será frustrado na sua história, nenhum plano, nada, nem ninguém vai frustrar os planos de Deus para a sua vida, sabe, amados? Olha, você pode estar ferido aí, pode ter recebido tanta pancada do adversário já na sua vida, né? Mas assim como Jó teve uma reviravolta, você também vai ter uma reviravolta na sua história, não vai ficar dessa forma não, sabe, amados? Tem horas na nossa vida que quem passa de longe, assim, quem passa e olha para a nossa vida, fala assim, olha, não, essa pessoa ela vai ter certeza que nós estamos vivendo a última fase da nossa caminhada, sabe? Tem pessoas que olham e falam assim, pronto, acabou, né? Ele não tem mais como sair dessa situação, essa pessoa já era, ela não se levanta mais, como assim Jó estava jogado no pó, na cinza, assim como Jó, porque muitas pessoas não enxergam mais uma reviravolta na nossa história, muitas pessoas acham que realmente você vai ouvir a voz do adversário, vai desistir, vai colocar um fim, até mesmo na sua vida, mas o Senhor fala, fecha seus ouvidos para essa voz do adversário, porque eu tenho a mudança de história para a sua vida, eu quero mudar a sua vida, uma história nova, um começo novo, uma oportunidade, sabe, às vezes a gente não enxerga mesmo as coisas que estão às vezes próximas, assim como Agar estava no deserto, o Senhor me traz isso adiante e eu vou passar, porque é o Senhor que fala aqui na minha boca, em nome de Senhor Jesus. Agar estava no deserto, ela não enxergava nada, não é? Mas ela estava vendo o fim do seu filho, estava vendo o seu fim, mas tinha ali do lado dela, perto dela,
um poço de água, né? Uma fonte de água. O Senhor fala a palavra de Deus que o Senhor não fez aquela fonte de água surgir, Ele não criou algo novo, não criou uma situação nova, mas às vezes a solução está ali perto e a gente não enxerga, mas o Senhor abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos para que nós consigamos enxergar aquilo que o Senhor está falando com cada um de nós. E olha, Deus trouxe você até aqui hoje para dizer, eu dou a última palavra, não é o adversário que vai falar a última palavra na sua história, não. Se você acha que sua história estava chegando no fim, o Senhor fala, sou eu que dou a última palavra, ou não teve fim aí para você não. Ele manda te avisar que ele vai surpreender muita gente que falava pelas tuas costas, inclusive, pessoas que falavam da tua derrota, sabe? E você sabe que às vezes os ataques vêm de perto, vêm, sabe, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão às vezes ali dentro da nossa mesma casa, ou as pessoas que já se sentaram à nossa mesa, sabe? Quem se levantou contra Jó, sabe? Quem se levantou no momento mais difícil da vida dele? Os amigos, amados. Os amigos, aqueles que por quem ele orava, aqueles por quem ele chamava de irmãos, que estavam próximos, que se ficavam na mesma mesa com ele, conversando, né? Tem hora que a palavra... a palavra mais cruel, né, vem da boca daqueles que são amigos, não do inimigo. Você acha que é só o adversário, só aquele que às vezes manifestamente é contra você, contra a sua vida? Não, muitas vezes as pessoas vêm com palavras e são pessoas, às vezes é sangue do nosso sangue, pessoas que estão ao nosso redor, elas têm como nos desestabilizar, porque machuca, né? Machuca quando vem de alguém conhecido, machuca quando vem da boca daquele que você, que é tão próximo de você, que você considera um amigo, mas o Senhor diz, não se dê por vencido, não se dê por vencido, deixa quem quiser falar a respeito da tua vida, a vida é tua, e Deus te deu a administração dela, então não deixa ninguém dar a direção que é a direção que foi dada por Deus, não deixa ninguém desviar o teu caminho, que é o caminho que foi direcionado por Deus, sabe? Você não foi chamado para agradar todo mundo não, amados, nem para atender as expectativas, porque às vezes as pessoas querem que você atenda o desejo delas, que quando você fala um não, alguma coisa que não, você não pode às vezes cumprir um pedido que aquela pessoa colocou para você, aquilo já não serve mais, você não serve mais, você não deve mais caminhar com aquela pessoa porque aquela pessoa se magoou com você por tão pouco, ou começa a falar por trás de você, e foi honesto o seu não, foi honesto, e era devido você falar não, aprenda, sabe, a falar um não quando vem algum pedido que inconveniente, aprenda a se manifestar também no momento que o Senhor coloca aquela indignação no seu coração, quando tem vezes que nós sabemos que é para nós nos calarmos, mas muitas vezes nós temos que sim pontuar alguma situação com inteligência, com sabedoria, com equilíbrio, mansidão, sabe, com temperança, e chegar para a pessoa e falar, não, é esse não, eu não quero te afrontar não, mas é não para esse seu pedido, pratique o não, tem vezes que a resposta é não. Tem vezes, amados, que nós temos que orar a Deus para ajudar ao próximo. Nem sempre nós temos que sair ajudando o próximo sem saber se era a vontade de Deus que você tomasse essa atitude de ajudar ao próximo. Então, pratique o não. Quando você se vir nessa situação, pratique o não. Se aquilo estiver te incomodando, sabe? Ou fala, espera um pouco, eu vou orar a Deus. Alguma coisa que está me incomodando, ore a Deus e seja franco, olha, Deus mandou eu falar assim com você, Deus me direcionou dessa forma. Não é transferir a responsabilidade, é falar, eu tenho uma comunhão com Deus, essa decisão é minha, mas eu estou fazendo isso debaixo da orientação de Deus. Amado, então entenda, você não vai agradar todo mundo aqui nessa terra, sabe? O Senhor Jesus não agradou, então você também não vai conseguir agradar a todos, sabe? Você não vai agradar a todos porque você foi chamado para viver os propósitos de Deus, sabe? Você foi chamado para viver nos caminhos do Senhor, e os caminhos do Senhor nem sempre vão
todos que estão hoje com você, caminhar junto com você. Tem hora que você vai entrar num elevador, sua vida vai subir, mas nem todo mundo que está ao seu lado hoje vai subir com você nesse elevador, porque o Senhor quer te levar para um patamar que nem todos conseguem entender a dimensão que é o propósito de Deus na sua vida, sabe? Deus fala aqui sobre pessoas que se feriram assim como Jó, sabe, que tinham feridas pelo corpo, feridas na alma, feridas que ainda sangram, sabe, e que viveram essa situação de ter amigos e os amigos falarem pelas costas, os amigos apontarem, sabe, aqui como Jó, os amigos queriam que ele confessasse que ele havia pecado, pressionaram Jó para ele confessar um pecado que não existia. Quantas vezes as pessoas tentam manipular a nossa decisão, manipular a nossa história, dizendo que a verdade é essa, mas não é essa a verdade. Às vezes a gente até fica, nossa, será que foi isso mesmo? Será que eu dei a entender se em algum momento... Mas não, amados, tem pessoas que estão assim, com boca emprestada pelo adversário, a ponto de manipular a sua vida, a ponto de chegar e falar que você errou, que isso, que aquilo, e começar a imputar a você um pecado que nunca existiu, mas que o Senhor sabe muito bem qual é a sua história, qual é a sua integridade, qual é a sua honestidade nisso tudo. E muitos amigos se afastam de você, muitos já ficaram para trás. E o Senhor me mostra aqui soldados solitários, porque quando amados, Deus... amados, quando você estava numa situação difícil, não teve amigo nenhum para vir te sustentar, para te levantar, mas por quantas pessoas você já lutou aqui, por quantas pessoas que você foi lá e lutou, comprou a briga, se doeu pela vida daquela pessoa, se doeu por conta de uma injustiça, e você fez e sim, se colocou à disposição da pessoa e brigou por ela, se colocou à frente, sabe, se machucou em favor daquela pessoa, e quando não veio a gratidão, mas tudo bem, caminhar junto é assim mesmo, não precisa ficar agradecendo, mas pode ficar ali em genuína comunhão, mas há muitos que já se foram por conta de terem te deixado sozinho no campo de batalha. Quando você mais precisou, você ficou um soldado sozinho no campo de batalha. E doeu demais, né? Porque as pessoas falaram palavras para você que te entristeceram, que te feriram, que te deixaram até paralisar. Pessoas que falaram coisas para você que viveram... que acabou vivendo dentro de você aquelas palavras ecoando, machucando, né? E pareciam até palavras de praguejamento, de maldição, e o Senhor está quebrando tudo isso hoje, o Senhor está quebrando todas essas palavras contrárias, todo esse praguejamento. O Senhor te diz hoje que aqueles que te feriram, sabe, vão ver você na justiça do Senhor, vão ver, sim, te feriram, amados, mas não te mataram, não te derrubaram, não te destruíram, não. Você pode estar aí com as suas feridas abertas, até sangrando elas podem estar, mas eles não te mataram. Enquanto a vida, amados, você se levanta, você se põe de pé, você põe o ânimo na sua história, porque quando nós estamos derrubados, eu já não dizia lá em Jó, tem de bom ânimo. Então qual é a ordenança do Senhor aí para você e para mim hoje? Tem de bom ânimo. Quando te ferem, quando existe medo, quando existe falta de coragem, o que você faz? Você tem bom ânimo. O que é isso? É você orar a Deus, é se você consagrar a Deus e falar, eu quero essa coragem, essa determinação para prosseguir. E o Senhor fala, te feriram, mas não te mataram, amados. Então tem vida, tem sopro de vida, sim. Às vezes a gente acha que acabou, que é o fim, mas o Senhor já falou hoje, a última palavra vem do Senhor. Sabe, essas injustiças
não vão prevalecer, você vai se levantar mais forte do que nunca. Eu lembro que algumas palavras atrás que o Senhor me deu, o Senhor falava isso claramente, você vai se levantar mais forte do que nunca. Nem lembro qual foi a palavra que eu preguei, mas que o Senhor falava isso exatamente como está falando agora, mais forte do que nunca. Então não pense que você vai ficar aí no pó, não, na cinza, você vai ser restabelecido nesse lugar. Injustiças, feridas que foram abertas, elas vão se fechar, essas feridas, amados, elas são abertas por conta de injustiças, mas elas vão se fechar, sabe? Porque você não vai morrer sangrando. O Senhor fala, você não vai viver sangrando. Você não vai continuar essa jornada sangrando, não. Essas cicatrizes, elas vão ser cicatrizes de superação na sua história, superação de vida, superação de história na sua história. Aí vai ser uma reviravolta que você vai falar aqui, ó, doeu. Eu tô vendo essa cicatriz, doeu, mas eu já superei, isso já passou, ficou para trás. Eu tenho lembrança, mas essa lembrança já não me causa dor daquela situação que eu vivi, porque olha só o que o Senhor fez. Você vai poder contemplar com maravilhas, com sobrenatural que o Senhor vai fazer na sua vida, sabe? Essa cicatriz, você vai falar assim, olha, vai olhar para a cicatriz que vai estar aí na sua alma e vai falar, eu sobrevivi, eu passei por aquilo, eu sou valente no Senhor, eu sou um servo guerreiro, eu não sou só um soldado ferido, eu sou um soldado resgatado pelas mãos do Senhor. O Senhor resgata esses soldados que ficaram à beira do caminho, que estão machucados, para hoje curar as suas feridas, tirar as suas chagas, sabe? Você não vai precisar raspar as suas feridas como Jó fez com telhas, não. Você não vai precisar se machucar ainda mais com as coisas que estão dentro de você, isso não vai mais te machucar. O Senhor dá um basta hoje, sabe? Porque imagina só as coceiras que Jó tinha por causa da lepra. Ele vinha e coçava com cacos de telha. Você acha que aquilo não doía ainda mais? E muitas vezes você faz isso com você mesmo. Você mesmo começa a se machucar, relembrando as coisas do passado, relembrando aquilo que te machucou, relembrando, trazendo à memória aquilo que não te traz esperança. Então, olha, disciplina a sua mente para que você tenha essa direção de não ferir mais a ferida, aquela machucado, com telhas, com caco de telha, lembrando, as lembranças são os cacos de telha, o Senhor diz aqui hoje, olha que magnífico como que é a revelação da parte do Senhor. O Senhor diz aqui hoje que essas lembranças ruins que você tem na sua mente, que trazem lembranças para as coisas que te machucaram, que te feriram, que está com aquela ferida ainda aberta, te machuca ainda mais, então afasta, trazei à memória aquilo que te traz esperança, acorda aí, começa a fazer uma listinha, vamos fazer um comprometimento aqui, com um propósito com Deus. Pega um caderno, pega o celular aí, cria aí uma pastinha sua aí própria e coloca aí, começa número 1, agradeço pela vida, número 2, agradeço pela saúde, eu agradeço pelo ar que eu respiro, agradeço pelo teto que eu tenho, agradeço pela família, começa a numerar pelo menos 30 itens que você vai agradecer a Deus e toda manhã você levanta lembrando desses 30 itens, sabe, o seu semblante vai mudar, o seu ânimo vai ser outro, porque você está trazendo à memória aquilo que te traz esperança, vai trazer à memória aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Olha, o Senhor me tirou de lá, olha onde eu estou hoje, seja agradecido. Olha, mas não está tão bom assim, Ângela, por que eu vou agradecer? Porque podia estar pior, né? Não é? Você não saiu de um lugar pior e hoje você está num lugar melhor? Então saiba que mesmo às vezes que você está sozinho, solitário, ferido, o Senhor é contigo e Ele dá a última palavra. Você não vai morrer nesse campo de batalha sangrando, não. O Senhor falou, sabe, Jó perdeu tudo, amados. Jó perdeu todas as áreas da sua vida, foram afetadas, os filhos, os bens, a saúde. Até a esposa olhou para ele e falou, amaldiçoa o seu Deus e morre. Não é mesmo?
mas ele respondeu com o coração sangrando e a alma ferida. Ele respondeu, a Bíblia diz que ele só tinha um caco, esses cacos de telha para coçar as feridas. E é assim, as feridas do corpo, as feridas mais profundas das nossas almas, às vezes são cutucadas por nós mesmos, os nossos pensamentos. Então, vamos disciplinar os nossos pensamentos para mudança desse modo de pensar, que no modo de pensar também vai interferir no modo de agir, no modo de ver as coisas, vai interferir na solução que você tanto precisa para a sua vida, vai interferir em Deus falar assim, esse já está pronto, esse já está realmente transformado. A transformação tem que vir de dentro, tem que vir de dentro de nós mesmos, deixar as coisas do passado no passado, ter o renovo da parte do Senhor. Às vezes a gente pede tanto algo para Deus, pede, mas a gente esquece de fazer a nossa parte, que é justamente nos transformar por dentro. Tem coisas na tua vida, amados, que na tua vida, na minha vida, que ninguém vê, ninguém imagina, né? Tem dor aí que está esquecida aí no passado, mas que vira e mexe, às vezes até sonhos, né? Você tem até sonhos, o Senhor me fala aqui, até sonhos vêm relembrar essas coisas, essas feridas do passado, que te trazem, assim, uma forte emoção, sabe, te trazem de volta a relembrar a dor do passado. O Senhor falou assim, olha, hoje eu ponho ponto final nesses sonhos que te atormentam há tantos anos na sua vida. O Senhor te põe um ponto final nisso, em nome do Senhor Jesus. Essa dor está sendo curada nesta noite. Então, amados, é assim que o Senhor vai fazer. Ele vai transformar aquilo que era dor, e aquilo que estava em ferida aberta, em cicatriz, de vitória, sabe? Quando, amados, às vezes o inimigo vem e sopra, né, nas nossas vidas, sopra, dizendo que é para a gente realmente parar, desistir, sussurra na madrugada, né, para acabar com tudo, para vir traz alguns sonhos aqui, são tormentas na nossa vida. Tem sonhos que às vezes a gente fala assim, meu Deus, que sonho foi esse? Aquele sonho sufocante, aquele sonho espiritual mesmo. O Senhor fala de pessoas que sonharam até que estavam no profundo do mar, sabe? E não conseguiam falar, não conseguiam respirar, mas o Senhor fala assim, olha, isso daí é só a opressão do adversário, você está aqui na superfície junto comigo, você está respirando, isso é a opressão do adversário na sua vida. Continua orando, repreendendo em nome do Senhor Jesus, sabe, esse sufoco que às vezes você já sentiu no meio da noite, o Senhor sabe que você está vivendo isso, e esses sonhos, o Senhor quer colocar um ponto final nessa história de você ter sonhos, pesadelos, coisas que te trazem lembranças de dores do passado. O Senhor não quer você vivendo no passado, não. O Senhor não quer que você viva a tristeza do passado, porque imagina, se Jó não teria tristeza da perda dos seus filhos, ele teria sim, ele estava tendo aquelas tristezas, por isso que ele estava naquela situação, mas ele sabia que um novo tempo, uma nova história estava para começar aqui, a partir deste momento, que ele reconheceu os erros dos seus amigos, mas mesmo assim ele não tentou julgá-los, ele somente orou por eles. Então estejamos orando por aquele que às vezes nos persegue, que nos afronta, que nos joga os cacos de telhas, né, para que a gente se fira ainda mais, que joga mais lembranças do nosso passado para a gente cutucar aquela ferida antiga. Não deixa, não permita que o adversário venha com brigas intencionais dentro da sua casa, para falar de passado, não, para te trazer, remoer as histórias que te fizeram tão mal. O Senhor não quer isso, não permita, não colha esses cacos de telhas que estão aí ao seu redor, não. Se livra deles e se coloca realmente em adoração ao Senhor. Vá ao pó, vá com a cara no pó, ore a Deus e peça perdão e fala, Senhor, eu quero que todos que estão
aqui me acusando injustamente, que a injustiça que está sendo lançada, a calúnia, a injúria, tudo isso, fique para trás, em nome do Senhor Jesus. Ore a Deus, sabe? O inferno tentou, mas Deus não deixou nada interferir na sua vida, Deus te guardou. Você não está na última etapa da sua vida, não. Você está no começo da reviravolta, está no começo de uma nova etapa, uma nova fase, algo bom, algo diferente que o Senhor está preparando para você. Então, não é o final, é o começo, entenda isso. O ponto final só quem dá, só quem coloca o ponto final é o nosso Deus, o Deus que defende os seus. Então, ele sabe que você está passando essa situação, sabe? Assim como Jó foi acusado, assim como Jó foi injustiçado, injuriado, pressionado, né? Mas você também já passou por situações assim, de manipulação, inclusive, mas que Deus no céu defende os seus, declara assim, declara hoje, meu advogado é o Senhor Jesus, meu advogado está tomando a frente de toda a causa, de toda a situação que você tem vivido, injustiças na sua vida, de toda a afronta do adversário. Você não precisa se levantar nem bater na porta de ninguém para se defender, porque o Senhor te defende, o Senhor defende, sabe, aqueles muitos que te viraram as costas, Deus diz, eu que vou falar por você. Eu que vou fazer justiça por você. Então, entenda que o seu advogado é o Senhor Jesus, sabe? O Senhor vai te surpreender, sabe? Quem te deixou lá atrás vai te ver ultrapassando, sabe? O Senhor me mostra bem assim, uma ultrapassagem. Alguém que estava na tua frente já vai ficar parado e você vai passar e você só vai, a pessoa só vai contemplar as coisas que o Senhor vai fazendo na sua história, aquele caminho plano, aquele caminho cheio de flores, sabe? Você vai florescer. Quem te deixou lá no deserto vai ver você realmente florescendo, amigas. Quem te jogou ali caído vai ver você restaurado, sem feridas, sem recuperado das dores do passado, sabe? Você vai vencer, você vai ultrapassar, você vai ser honrado, vai ter porção dobrada, diz o Senhor aqui pela essa palavra, não é mesmo? Jó não teve todas as suas áreas afetadas na vida dele, assim também o Senhor fala, as áreas que foram afetadas na sua vida pelo adversário sou eu que vou restaurar cada área da sua vida, não é uma só não, o Senhor fala, cada área da sua vida está sendo cuidada pelo Senhor, com uma porção dobrada é a promessa do Senhor. Jó permaneceu firme e fiel, sabe? As suas feridas, o Senhor está sarando hoje, está restituindo tudo que você perdeu ao longo do caminho, sabe? Está restituindo a sua integridade, o Senhor fala assim, o Senhor fala que está restaurando a integridade da pessoa humana que você que foi largado à beira do caminho, sabe, abatido, não, mas o Senhor fala, eu estou restaurando a sua integridade diante de muitos que acharam que você estava caído, mas que o Senhor não tinha dado um ponto final na sua história, né, e Deus vai fazer algo contigo diferente, né, Deus vai entrar nas auras da sua vida, vai fazer justiça, vai trazer a restituição dobrada, sabe, a porção dobrada de honra, a porção dobrada de vitória, glória a Deus pela essa palavra, eu recebo também em nome do Senhor Jesus, porque vai ser porção dobrada, amados, de bênçãos materiais, saúde, que também o Jó enfrentou uma parte muito difícil da parte da saúde, conquistas, realizações em nome do Senhor Jesus, sabe? Então, guarda essa palavra aí no seu coração, guarda. Feriram você, fizeram de todas as formas, mas não conseguiram te destruir, você não vai ficar aí na beira do caminho sangrando, não. Essas cicatrizes, assim, vai ter superação, sim, e é o Deus que dá a última palavra, e vai ter reviravolta com porção dobrada em cada uma das fases da sua história aí, para você ver que Deus é na sua vida e Ele é fiel para a honra e glória do teu nome. Aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, o Senhor fará em porção dobrada. Amém? Essa é a palavra bendita da nossa parte, da parte do nosso Deus, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Amém, glória a Deus, santo é o nosso Deus. Sim, oramos a Deus em nome de Jesus, agradecendo essa palavra.